Gosta do mercado imobiliário? Quer entender melhor como você pode calcular se de fato é uma oportunidade que está diante de você ou não? Cola nesse vídeo porque eu vou te ensinar a calcular verdadeiramente o ganho de capital que você tem investindo nesse mercado. Cola no vídeo. Galera, comprar um imóvel no Brasil, a gente está pensando, quando eu falo com o brasileiro comum, a gente está falando sobre realização de um sonho. É ali onde a pessoa pretende formatar a sua família, ver seus filhos correndo, até porque muitos de nós crescemos em uma determinada casa, determinado apartamento. Na verdade, um imóvel, né, tudo que acontece é dentro de um imóvel, de fato. Então, falar sobre imóvel como investimento não é uma coisa tão simples assim. A ideia do vídeo de hoje é poder esclarecer como fazer um cálculo e entender se de fato aquela oportunidade que nos está sendo apresentada, aquilo que eu estou observando no mercado, é de fato uma chance de poder ganhar mais ou não. A gente vai utilizar hoje a matemática para poder entender e escolher melhor as opções que estão diante de nós. Então, presta bastante atenção, pega papel, pega caneta e vamos comigo desvendar de fato se um investimento imóvel vai trazer ROI, vai trazer retorno sobre investimento para mim ou não. Vamos nessa. Galera, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que se atentar é a forma que você vai estar comprando o seu imóvel. Hoje, para você poder adquirir uma propriedade, há diversas formas e diversos estágios. Afinal de contas, você pode comprar o bem sem estar necessariamente pronto. Estou falando de compras ali na planta, ou quando você, por exemplo, é um terrenista, você compra um terreno e você quer construir. Mas ainda assim, entendida a forma que você vai estar comprando, tem uma metodologia de pagamento que você vai estar fazendo. Como assim metodologia de pagamento, Gustavo? Pensa comigo, você pode comprar ele à vista, o valor total do bem, você pode comprar ele financiado, que nada mais é um empréstimo que você faz com a instituição bancária, ou você pode fazer também até a partir de consórcio, onde você entra num grupo de pessoas que estão todo mês ali pagando uma parcela e todos os meses há um sorteio para que aquele crédito que foi juntado de todas as pessoas que estão pagando aquela parcelinha ali seja disponibilizado para um dos membros desse grupo. Eu vou utilizar aqui, para a gente poder fazer o nosso cálculo, o uso do financiamento bancário. Por quê? Porque a maioria das pessoas, inclusive a forma que normalmente eu recomendo, isso não é absoluto, tá? Cada situação é uma situação diferente, mas eu sempre gosto que você pense em utilizar o financiamento bancário. Por quê? Já explico. Porque você vai estar em um processo de alavancagem. O que é isso? Você vai pagar um valor menor do que o bem é e você vai ter ele à sua disposição. Para nós que somos investidores, isso tem um poder absurdo, mas isso não é uma verdade absoluta de que é a melhor maneira, porque há condições onde você só vai conseguir comprar 100% à vista e pode ser que faça sentido você fazer esse tipo de investimento, beleza? Então vamos para a tela para a gente poder fazer uma simulação e eu mostrar para vocês como vocês devem fazer o cálculo se vai dar ROI ou não. O que é o ROI antes de qualquer coisa? ROI é o retorno sobre o investimento. A cada real que eu estou colocando ali, quanto isso está voltando para o meu bolso? É esse nível de consciência que eu quero que vocês tenham. E como eu estou falando em investimento, a gente vai conseguir ganhar de pelo menos duas formas no mercado imobiliário. Ou com a valorização do bem, ou com aluguel. E nesse caso de hoje, eu vou considerar um aluguel. Beleza? Vamos aqui para a tela. Considerando hoje um estúdio bem posicionado, vou considerar que o valor do bem vai estar em 450 mil. Hoje a gente encontra estúdios nesse valor, tanto na planta quanto já prontos, a depender do local onde você está procurando. 30% é o que eu preciso para poder adquirir esse bem. Lembrando que há bancos que cobrem mais, há bancos que podem cobrir menos. Há variáveis como o seu score e coisas que eu não vou ter aqui a informação para poder definir. Você vai ver isso aí com o teu banco, beleza? E se porventura esse cálculo aqui está aquém do que você quer, faz o ajuste para você poder olhar, show? Então vamos lá. Se eu vou precisar de 30% de 400 mil, vamos ver quanto é que dá isso daqui. Pô, Guguinha, não é bom em matemática não? Não, de cabeça eu não sou tão bom não, sou bom em fazer cálculo. Gente, primeiro ponto que a gente precisa ter clareza.
Como foi que eu adquiri esses 30%? Se eu estou comprando um apartamento na planta, esses 30% eles vão estar diluídos até a entrega do empreendimento nessa condição que eu estou mostrando para vocês. Então, digamos que você tenha comprado esse apartamento e ele vai ser entregue em 3 anos. Você vai ter que juntar, vamos ver aqui o valor certinho, em 3 anos. Isso por mês vai dar uma média de, vamos lá, isso vai dar uma média de 135 dividido por 36. Então pronto, primeiro de tudo você vai ter uma média de parcela ali de 3.750. Na verdade, vai ser até um pouco mais baixo. Vou até melhorar essa situação para vocês aqui. Porque se eu estou falando de 10% de sinal, quanto é que eu estaria pagando? 45 mil. Essa conta eu consigo fazer de cabeça. E o valor que vocês iam estar pagando durante as obras seriam mais 20%, né? Então no caso não seria nem esses 30 aqui. Deixa eu apagar. Vocês estariam pegando o valor de 450 mil. Vezes 0,20 para poder chegar nos 20%, dividido por 36. 36 eu estou considerando 3 anos, fechou? Então, a parcela que vocês estariam pagando seria 2.500 e você teria ali um ato de 45 mil reais. Esses cálculos vão ajudar a gente a entender quanto eu vou estar perdendo de valor por ano, quanto é que esse rendimento poderia estar gerando para mim se eu tivesse alocado ele em outra aplicação, por exemplo, mas mostra também o fluxo de caixa para saber se é real ou não para mim essa situação. Então, vamos considerar que no primeiro ano, quanto é que a gente estaria gastando? Ano 1, ano 2, ano 3. Em ano 3 é o ano da entrega, né? E aqui eu vou colocar entrega. Show. No ano 1, eu vou ter pago 45 mais 12 vezes de 2.500. Fechado? Vou ter pago 75 mil. Já no segundo ano, eu vou ter pago 12.500 vezes 12. E no ano 3, a mesma coisa. 2.500 vezes 12. Um adendo que é muito importante aqui, de eu estar trazendo para vocês. Quando você está comprando apartamento na planta, você está comprando ele com base no Índice Nacional da Construção Civil. Então, esses valores que eu estou aqui são valores pensados em valor presente. O que significa valor presente? É quanto custaria hoje. Mas amanhã você vai estar pagando com certo ajuste. Não estou calculando aqui esse ajuste, pelo menos não agora nessa conta. A gente vai tirar isso lá no final, beleza? Então, daqui para a entrega, eu vou ter pago quanto? Soma 135.500. Meu cálculo está certíssimo. Só que na entrega, o apartamento ele veio sem mobília nenhuma. Eu vou ter um custo de mobília. Cara, quanto é que vai ser essa mobília? Eu gosto sempre de colocar na faixa de 50, 60 mil. Vou colocar aqui 50 mil reais. É o que você vai estar gastando de mobília. Vamos considerar também custos de registro, de escritura e etc. Se você financia direto com o banco, o contrato que você assina com ele já serve como escritura, então você paga menos para cartório. Mas de modo geral, eu gosto de colocar 5% porque há estados diferentes que a gente atua e situações diferentes, inclusive a sua, que eu não sei exatamente onde é que você está situado. Então eu coloco normalmente 5% em cima do valor total do bem, beleza? Então, documentação, documentos, a gente vai estar gastando 0,05 vezes os 450. Vamos lá. Custo para deixar pronto o apartamento. Então, para ficar pronto todos os 3 primeiros anos, inclusive contando com mobília e com documentação que é necessário se fazer, eu vou ter um custo total de, vamos ver aqui, de 207.500. Gente, há uma grande diferença quando a gente coloca o nosso apartamento no long stay, que é o aluguel tradicional, para quando eu coloco o meu apartamento
por temporada, o short stay, beleza? Quando eu estou considerando um long stay, a depender da cidade que você está situado, em média, a gente coloca normalmente um cálculo ali de 0,05, isso significa 0,5% ao mês de rendimento. Esse valor não é necessariamente para você estar usando como base, porque vai depender do seu mercado local. Tem apartamentos que normalmente são maiores que você não vai conseguir cobrar 0,05, você vai estar cobrando 0,03, por exemplo. Por exemplo, um apartamento de 10 milhões que está sendo alugado, uma casa de 10 milhões, não necessariamente ela vai ter um aluguel de 50 mil. Pode ser um aluguel mais barato. É esse o valor que estou querendo mostrar. Mas já quando eu vejo um apartamento de um quarto que teve um custo ali de 450, pode ser que esse mesmo quarto seja cobrado ali 5 mil reais, a depender do local. Então, uma certa variedade. A título de didática e para ficar claro para todo mundo, eu vou estar utilizando aqui para o long stay 0,05 do valor total. E para o short stay, vou estar utilizando 1% ao mês, tá? Mas esse valor varia, beleza? Então vamos lá. Você teve um custo para ficar pronto de R$ 207.500. Deixa eu colocar até aqui como dinheiro, que vai ficar mais fácil. Só que, digamos que depois que esse apartamento ele ficou pronto, você começou a alugar ele no long stay. No long stay, como eu falei para vocês, vou considerar 0,05% ao mês. Já no short stay, vou considerar 1% ao mês. Há locais que 1% é baixo, tá? Mas se a gente conseguir chegar nesse valor, é bem interessante. Quando eu paro para considerar 0,5% ao mês, eu estou falando de e aqui eu estou falando de Opa, cometi um errinho aqui. Perfeito. Quando eu estou falando de long stay, numa situação dessa, um apartamento de 450 mil, eu estaria tendo uma rentabilidade de 2.250. Já no short stay, eu estaria com a rentabilidade de 4.500. Só que se vocês pararem para pensar, eu não gastei 450 mil para poder ter esse aluguel. Não, muito pelo contrário. Eu utilizei 207.500. Esse valor aqui, 2.250, ele está em cima de 0,5% do valor total. 4.500 está 1% em cima do valor total. Mas quando eu paro para dar uma olhada na minha rentabilidade em cima do valor que eu efetivamente gastei, vamos ver quanto é que fica essa porcentagem. Como é que eu faço aqui? 2.250 dividido pelo custo efetivo que eu tive. Show de bola. A mesma coisa no daqui. Olha que interessante. Vou multiplicar aqui por 100 para a gente chegar na porcentagem. Multiplicar aqui por 100 para chegar na porcentagem. Pronto, aqui está o resultado que eu quero. Então, quando eu pego esse valor aqui, olha a diferença. Eu estava aqui 0,05 e aqui eu estou tendo 1%. 1,08%. Por quê? Porque eu estou considerando o custo que eu realmente tive para poder ter aquela propriedade. Da mesma forma embaixo, olha como ficaria bem mais legal se eu estivesse colocando, por exemplo, no aluguel por temporada. Cara, estaria tendo em torno de 2,17%. Isso aqui é um ano, vamos ver quanto é que dá. Pô, rentabilidade de 13% ao ano, indo de baixo. Vamos dar uma olhada. Isso se torna muito interessante, gente. Caramba, 26% ao ano. Isso num short stay. Deixa eu tirar aqui tirar esses zerinhos aqui. Fica melhor da gente enxergar. Pronto. Vou deixar arredondado, vai. Deixar arredondado. Pô, aqui eu tô com 13%, aqui eu tô com 26% ao ano. Mas, Gustavo, a gente financiou, então a gente vai ter uma parcela
de financiamento. De fato, é exatamente isso que a gente vai ter. Então, cara, eu vou facilitar a nossa vida e vou mostrar para vocês uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para fazer esse tipo de simulação, que é bem mais interessante porque está abrindo a planilha do Excel. A gente montou aqui o site da gente, da King Broker, uma calculadora onde vai fazendo todo o passo a passo para vocês de modo automático. Então dá uma olhadinha aqui comigo como é que ficaria esse cálculo bem mais facilitado. A gente considerou 450 mil, o valor de entrada 135 mil, já pega aqui 30%. Olha o valor que a gente vai estar financiando, 315 mil. E uma coisa que eu não tinha falado, né, especificamente, porque a gente estava calculando de valor presente, mas aqui eu consigo dar uma olhada como vai ser a minha taxa de juros. Hoje, a taxa de juros de 2025, ela subiu um pouquinho, né? Então eu vou considerar aqui 11%, tá? Vou botar para cima para a gente ser sempre mais conservador. E o tempo de financiamento, vou colocar o prazo máximo, que vai ser 420 meses. Eita, em anos. 335 anos, 420 meses. A reforma que a gente considerou, 50 mil, 5% no valor da documentação. E olha que massa aqui. Poxa, se eu estou pensando que eu vou comprar um estúdio bem posicionado, um apartamento novo ali, vamos ser razoável. Vou colocar R$400 de condomínio. Aliás, vou colocar 450, vai. O IPTU nem é tão caro normalmente. Vou colocar R$100 de IPTU mensal. E por ano, cara, imagine que quebrou alguma coisa, você vai precisar repor algo da tua mobília. Vou colocar aqui que você vai ter um custo anual de R$2.000. No short stay, a gente consegue colocar o quanto que vai estar sendo cobrado ali. Para chegar no valor certinho de 1%, eu não vou ficar aqui na tentativa e erro, eu vou ser razoável e vou colocar uma diária de R$250. Imagina que você consiga uma taxa de ocupação de 60%. Aqui é massa para você poder brincar, porque se você está posicionado no mercado de luxo, você pode colocar, por exemplo, R$450 o valor da diária. E aí, obviamente, que vai variar bastante, tanto o valor da diária como a taxa de ocupação. Se não for você a pessoa que for estar fazendo a gestão do teu apartamento, você vai estar pagando um valor, né? Há locais que cobram 10%, locais que 20%, eu vou colocar aqui 15%, beleza? Conta de água e luz, vou arredondar para 300. Internet, aqui eu pago hoje 70. E olha como vai ficar a minha receita por mês. R$4.562,50. Deixa eu ver quanto é que estava lá naquele outro cálculo da gente. Ficou 4.500. Então, tá um valor bem próximo, como vocês percebem. E aqui o saldo mensal da operação. Por quê? Porque eu ainda vou ter os custos do short stay, né? Então ele considera todos os cálculos aqui. Ficaria contando condomínio, conta de água, IPTU por mês, eu teria esse custo de 1.771. E aqui está o saldo mensal da operação. Qual é o saldo? Receita menos os custos do short stay. Pensando em financiamento bancário, porque eu vou estar pagando as parcelas do meu financiamento, no primeiro mês eu estaria em um prejuízo. Olha só, teria que pagar R$ 709,95 no primeiro mês, só que como essa planilha aqui, esse cálculo ele faz em cima da tabela SAC, o que significa a tabela SAC de financiamento? É que a amortização é constante, ou seja, as parcelas começam maior e elas vão diminuindo mês a mês, tá? Então, no último mês que eu estaria pagando de parcela do financiamento, eu estaria pagando R$ 2.034. Isso é o que estaria sobrando sem eu fazer praticamente nada. Ou o que eu estivesse fazendo já estaria sendo pago aqui com taxa de administração e com os custos que já estou considerando por aqui. E a rentabilidade que eu teria desse imóvel específico com esse valor aqui seria de 0,62% em cima do valor do imóvel e aqui a rentabilidade considerando a alavancagem que eu tive de 1,35%. Isso aqui no short stay. Vamos ver então se fosse no long stay, cara, como é que ficaria? Aí vai depender de quanto você vai estar cobrando. Se você comprou bem posicionado, digamos que você consiga cobrar esses R$
É 2.500 que eu tinha colocado? 2.250. Deixa 2.500 mesmo, vai. Vamos colocar aqui um mês de vacância. O que significa isso? É o período que eu não vou conseguir estar alugando por ano. Pode ser que eu faça o contrato de um ano e o cara fique um ano e ele no segundo ano ele fique também, mas eu tenha, sei lá, 2 meses para poder pagar. Então, na média, eu vou colocar sempre que por mês, por ano, aliás, eu vou estar deixando de ter um mês de aluguel, tá? Então, olha como cai minha receita. Minha receita vai estar em 2.291 e os custos também são bem menores. No primeiro mês, o meu financiamento, ele vai estar, ó, eu vou estar ainda no prejuízo, digamos assim, né? Porque eu vou estar ainda tendo custo quase de R$ 2.000 para poder manter essa operação. Mas ainda quando eu penso em rentabilidade, pensando na alavancagem, no valor que eu coloquei ali, vai estar rendendo 0,76%. Cara, isso aqui é bem próximo de algumas rendas fixas que a gente tem por aí. Aí você vai me perguntar, pô, Gustavo, então tá claro para mim que não faz o menor sentido fazer esse tipo de investimento. Eu digo para você, é aí que você se engana. Nessa simulação que eu mostrei para vocês aqui, eu estou considerando um prazo de 1 ano para poder dizer se esse meu investimento deixou de valer a pena ou não. Lembrem que as parcelas do financiamento elas vão diminuindo. E aqui tem um fator que eu nem considerei nesse cálculo, que é quanto o meu imóvel ele vai estar valorizando por ano. Imagina que ele iguala ali com a inflação, então por média ele vai corrigindo 5%, mas você sabe que tem cidades aqui no Nordeste que tem valorizado em torno de 10%, 12% constantemente, porque a localização ela é determinante. Então qual é o cálculo que a gente tem que fazer para poder entender se um investimento imobiliário faz sentido ou não? É olhar o intervalo de tempo. A mágica está aqui. Imagina você permanecer com esse imóvel por 10 anos. Quanto é que ele vai ter valorizado durante desses 10 anos e quanto é que você vai ter desembolsado? Aqui é que vai dizer se você de fato fez um bom negócio ou não. Então, para eu calcular esse tipo de ROI, eu tenho que fazer um cálculo mais específico ainda, mais refinado ainda. E aí, para facilitar, para eu não pegar aqui e fazer cálculos super complexos, eu vou usar o chat GPT para poder fazer esse cálculo para a gente. E vai ficar bem facinho, bem facinho, bem facinho, bem facinho. Considere que estou financiando um apartamento de 450 mil, de 135 mil de entrada e vou pagar em 35 anos pela tabela saque. Quero permanecer com o imóvel por 10 anos, que vai estar valorizando, conservador, tá? 5% ao ano. Pelos meus cálculos, consigo, e vou considerar o caso do short stay, tá? Consigo cobrar 4.500 de aluguel, considerando o aluguel por temporada. E tenho um custo de 1.700 por mês. Calcule o retorno sobre o investimento nesses 10 anos de toda a operação. Além dos 135 mil, considere que gastei 5% do valor do imóvel com a documentação e 50 mil com a mobília. Não adianta nada eu chegar para vocês fazer vários cálculos aqui absurdos, quando no meu dia a dia eu uso essa ferramenta para facilitar um cálculo mais complexo. Eu tenho
tá planilha, tá? Mas eu quero que vocês consigam fazer dessa forma, porque vai ficar muito mais fácil para vocês poderem encontrar esses resultados, beleza? Então vamos lá, aqui ó, compilou tudo que eu falei. Caramba, olha isso, a gente chegou a um resultado de 224,8%. Isso quer dizer que eu tive um lucro de R$ 466.500. Eu tive não, né? Que eu vou ter ao longo de 10 anos. E quando a gente está pensando em lucro, é o valor que sobrou. Porque todo o valor que eu tiver colocado, ele não chegou a mostrar aqui exatamente quanto é que a gente vai estar. Cara, isso é interessantíssimo para você começar a entender que esse jogo dos imóveis, ele não é para o curto prazo. Se eu ficasse preso a um resultado de uma primeira parcela, eu pularia fora disso. Então, se você pensa no mercado imobiliário, você não deve pensar necessariamente, quando pensa inclusive em renda, em fazer uma operação para em 2, 3 meses, 1 ano, você ter retorno, cara. Não, o jogo aqui é do médio para longo prazo. Esse cálculo que eu fiz aqui foi em cima dos aluguéis. Mas imagina você também conhecendo outras formas como a de valorização. Você compra, por exemplo, na planta um produto, comprou lá na planta, espera ele valorizar, agora você tem que comprar bem comprado, vende com a valorização que você ganhou, depois de pagar todas as dívidas que você tem. Você entra em outros 2, ou até mais, se você tiver capacidade de pagamento para isso, e vai repetindo esse ciclo. O jogo aqui é pensar no longo prazo. Agora imagina aí você que está começando a sua vida enquanto investidor, que está planejando talvez uma boa aposentadoria, que tem uma condição de poder fazer uma dívida como essa. Esse tipo de dívida aqui para mim é boa, é uma boa dívida. Carro para mim não é tão interessante, a não ser que você vá trabalhar com aluguel de carro, mas assim, não é muito a minha expertise. Quem falou para mim a respeito disso falava que não era a melhor alternativa, então eu não vou falar categoricamente, mas eu particularmente não prefiro investir em carro, nem para uso próprio, não é nem esse caso. Mas quando a gente olha para imóvel, faz uma dívida de financiamento de imóvel, caramba, é interessantíssimo. A taxa de juros dos imóveis é bem menor comparado com outros tipos de empréstimos. E se você souber usar esse recurso pensando em longo prazo, você pode estar com a tua vida ganha, facilitada, tua velhice vai ser uma maravilha. E sabe de uma coisa que é massa? Vou falar já de um caso pessoal. Eu hoje moro de aluguel, olha que curioso, eu moro de aluguel, mas eu já entrei nesse jogo, porque eu já comprei apartamentos com esse perfil de valorização, esse tipo de rentabilidade. Por quê? Porque eu estou pensando já no longo prazo. Quando esses imóveis estiverem gerando o lucro que eu quero, uma hora eu vou conseguir comprar o meu apartamento dos sonhos. Mas eu despender um valor muito alto para ter um apartamento grande, por exemplo, pensando já em filhos, em consolidar a vida, é o apartamento que a gente chama ali dos sonhos, para mim eu penso que vai acabar me atrapalhando. Então, enquanto estou ainda na juventude, estou com tempo para isso e com condição, eu prefiro gastar os meus recursos, investir esses recursos, das duas uma, ou para pelo menos fazer uma poupança ali forçada com o apartamento na planta, porque aquele dinheiro ali é meu, ou já poder prever uma sobrinha, uma renda maior para quem sabe daqui a 10 anos. Eu não vou dizer que 20 para mim é tão próximo não, eu penso assim, no máximo de uns 10 anos eu já ter pelo menos o meu. Claro que o trabalho braçal vai possibilitar que a gente vá mais rápido ou vá mais devagar, né? Aí é uma situação de cada uma. Mas aqui está uma oportunidade, uma alternativa para você considerar e fazer um investimento imobiliário. Galera, o vídeo de hoje foi mais matemático mesmo, mais para você poder entender, conhecer e poder até fazer esse tipo de cálculo na mão. E perceba que não dá para fazer só conta de padeiro, tá? Vou pagar X ou receber Y por mês. Não, há variáveis como documentação, como imposto, que você tem que ter muita atenção para você não entrar em qualquer tipo de oportunidade, qualquer coisa que estão mostrando para vocês. A gente faz também um acompanhamento desse de perto a partir da assessoria em investimentos imobiliários da King Broker. Se você tem interesse em investir no Nordeste, quer assessoria da gente, talvez até você pode querer fazer um outro tipo de investimento em outro local e quer que a gente faça esses cálculos para você. No caso do Nordeste, a gente tem acesso a praticamente
todos os produtos ali das regiões à medida que a gente tem expandido, né? Então a gente vai comparar o que você está trazendo para a gente com o que a gente tem na nossa mão, com o que a gente já sabe do mercado, com o que chega para a gente antes de ir para o mercado e até encontrar uma alternativa melhor para você. Então, ler o QR Code, fala com o assessor de investimentos que a gente vai te ajudar, vai te mostrar com todos os detalhes, vai mostrar inclusive fluxo de caixa, dá para a gente ir muito além disso daqui que eu mostrei para vocês. É só um primeiro passo para vocês entenderem a lógica de como é feito. Me fala se vocês curtiram esse tipo de vídeo, coloca nos comentários o que vocês acharam, vamos comunicando e a gente se vê na próxima. Fechado? Até breve, tamo junto.